Agora vamos falar sobre o Atlético. E vitória em 3-2 contra o Fluminense. Na volta, Arena MRV, estreia do gramado sintético. Teve diferença, Romano? Tem muita. Alguém falou, também relatou pós-jogo? Sim, o Hulk. O Hulk relatou isso. Porque a bola corre mais, né? Então você está acostumado a dar um passe em profundidade para um companheiro, determinada força na grama natural, na grama sintética ela corre mais. Pois é, Romano. E o Atlético 3-2, vamos saber do Ale Oliveira como foi o jogo, ele que comentou, vitória importante, né, Ale? Bem, amigos do apito final, que grande jogo, que vitória importante do Atlético, 3-2 para cima do Fluminense. Um Atlético que já teve a volta de jogadores considerados titulares, como é o caso do Lianco, como é o caso do Alan Franco, o Hulk também voltou, então se mostrou mais forte, né? Acontece que o Atlético dominou o primeiro tempo, criou uma série de boas oportunidades, mas não conseguiu concluir em gol, principalmente porque os seus atacantes de lado, Rony e Coelho, tomavam decisões equivocadas, né? Acabavam se precipitando na jogada de ataque e acabaram desperdiçando boas chances, né? O Scarpa funcionou como um grande criador de jogadas, se destacou bastante, fundamentalmente no primeiro período, mas o primeiro tempo acabou em 0-0. No segundo tempo, o Fluminense dá uma sorte danada, que o Lianco, que é muito bom jogador, tenta uma jogada arriscada dentro da área, cavar essa bola para o Natanael sair jogando. Essa bola cai nos pés do Canóbio, que de primeira faz o primeiro gol do jogo, numa bola que, em tese, eu acho que o Everson pegaria. Talvez o fato de ter tocado essa bola no gramado, ela pegou mais velocidade e acabou traindo o goleiro do Atlético. A partir daí a torcida ficou um pouco impaciente, o Cuca fez algumas alterações, deixou o time mais ofensivo na presença do Bernard e do Júnior Santos, e o Rubens faz um golaço, consegue a finta em cima do Canóbio e solta a perna para vencer o goleiro Fábio. A partir daí a torcida vem junto, o Atlético chega ao segundo gol, chega à virada com o Júnior Santos, depois de uma jogada envolvendo o Bernard e principalmente o Hulk, mas toma o gol de empate, uma belíssima assistência do Martinelli para o Serna, e o Júnior Santos acaba não acompanhando, mas nos acréscimos o Hulk, depois de uma sequência de cobrança de escanteio, acha o Igor Gomes, que entrou no final do jogo, para de cabeça dar números finais à partida. Uma vitória que deixa o Galo com muito mais confiança, deixa o Galo dormir na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, 4 jogos sem perder pelo Brasileirão, e evidentemente para a sequência da temporada deixa um Atlético muito mais forte, que ainda deve ter a volta de outros jogadores para o clássico de domingo contra o Cruzeiro. Então deu tudo certo pro Galo nessa noite de domingo, viu? Deu tudo certo, né, Romano? No contexto, né, no final do jogo, porque a torcida chegou um momento já ficando para aquele lado sem paciência, né? E aí, a derrota no meio de semana na Copa Sul-Americana foi bem o combustível disso, porque, na verdade, o Atlético teve dificuldades no novo gramado, gente. O Atlético no primeiro tempo encontrou muitas dificuldades de adaptação, porque, mas treinou lá, 2 treinos lero-lero, até você ter essa adaptação ao gramado sintético. A bola corre mais, tem o tempo da bola que muda, tem a questão da corrida até também que muda. Então, o Atlético teve dificuldades no primeiro tempo. No segundo, ele já se adaptou um pouco melhor ao gramado. O maior exemplo disso, o primeiro gol do Fluminense, né? O gol do Canóbio. A bola era toda do Lianco, o Lianco tentou dar uma cavada. No gramado natural, talvez ele teria conseguido o que ele tentou. No gramado sintético, ele não conseguiu. E aí, isso é só um exemplo de um dos problemas que o Atlético enfrentou. Mas uma vitória da forma que foi contra o adversário como o Fluminense, ela foi de fundamental importância, principalmente pelo fato de que o Atlético teve que correr atrás, estava perdendo, conseguiu a virada, tomou o empate e não desistiu. Acho que isso foi o mais importante. O Atlético, principalmente no segundo tempo, foi um time valente, um time brigador. E o gol do Rubens, né? O primeiro gol do Atlético, lembrando, ele empatou aos 31 do segundo tempo, depois do Canóbio ter
feito o primeiro gol do Fluminense, mudou um pouco ali o clima também nas arquibancadas da Arena MRV. Foi por isso, Ale, o motivo do seu voto no Rubens, o meu xará, como o melhor em campo, Ale? E olha que teve uma briga aqui com relação ao melhor jogador da partida, porque o Rubens faz o gol numa hora muito importante, né? Porque o Fluminense vencia por 1-0 e era melhor no jogo. A torcida impaciente, já estava começando a vaiar os jogadores, e o Rubens, numa jogada individual muito bonita, faz o gol que determina a mudança de postura do Galo e da arquibancada, né? Então o Rubens foi eleito o melhor jogador da partida, mas no todo acho que a armação, a organização, as assistências, lançamentos, cruzamentos do Scarpa, na minha opinião, foram fundamentais para uma boa atuação do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Mas acho que até pelo aspecto emocional, né, o Rubens, que já jogou em todas as posições nesse time do Cuca, merece também o ser eleito o melhor jogador da partida, viu? Vamos com mais informações do Atlético, agora no vestiário, é o pós-jogo, agora é clássico. Diga lá, Cláudio. Alô, Rubem Júnior, um abraço a você também. Voltamos aqui no apito final da Itatiaia com a repercussão dessa vitória de virada na reinauguração da Arena MRV. Pouco mais de 25 mil atleticanos acompanharam o jogo com novidades na Casa do Galo. A acústica funcionou melhor já nessa partida contra o Fluminense, e o time do Atlético, né, que estava sendo criticado pela torcida durante o segundo tempo, conseguiu na superação, no estilo do Galo, essa vitória importante, e o time segue pegando o elevador, subindo na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora pela frente é o clássico, hein? No próximo domingo, no Mineirão, contra o Cruzeiro. Vamos ouvir o técnico Cuca falando sobre o melhor em campo, meu xará Rubens, eleito pela equipe da Itatiaia. Sim, eu não acho que a torcida não estava pegando o pé do Rubens, né? Em específico dele, não. Mas o Rubens é aquele jogador que não tá nem aí, sabe, para as coisas. Ele não liga muito se estiver vaiando ele ou não. E é bom ter jogador assim, né? Mais frio, mas em termos de cobrança, né? Mas ele responde muito bem. Acertou um chute maravilhoso naquele momento, né, em que estava começando uma cobrança forte da arquibancada, e esses momentos são cruciais, né? E você tem que ter muita personalidade para reverter uma situação igual a gente reverteu hoje. E a gente está muito contente com ele. Você vê depois o cruzamento aqui do Hulk, ele entra e o Fábio faz uma defesa maravilhosa. Aí você pensa, puta, os 48, 7,5, uma defesa dessa, e daí a pouco ainda você tem força para fazer o gol. Então é uma vitória para ser muito celebrada por todos nós. Obrigado, técnico Cuca, conosco aqui no apito final. E agora o Atlético, Cláudio Rezende. A semana do Atlético terá o jogo contra o Caracas, quinta-feira, 9h30 da noite, sem público na Arena MRV. Segundo jogo de punição que o Atlético vai cumprir devido a incidentes do ano passado ainda, punição imposta pela Conmebol. E o técnico Cuca diz que vai avaliar melhor a situação. O Galo precisa de 2 vitórias contra Caracas esse ano para se garantir na próxima fase da Sul-Americana, mas tem um clássico importantíssimo domingo contra um Cruzeiro que está embalado no Mineirão, apenas com a torcida do rival. Para o jogo do fim de semana, Coelho não vai poder jogar, recebeu o 3º cartão amarelo, e aí o técnico Cuca até lá vai definir qual que será a melhor alternativa, quem será o substituto. Júnior Santos fez o primeiro gol com a camisa do Atlético nesse domingo, é um dos candidatos. O Bernard também vem fazendo bons jogos e atua naquele setor que o Coelho costuma jogar com o técnico Cuca também.